Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós vamos dar continuidade a esse projeto de explicar, e dizer para você razões para crer na Bíblia. Este é um apelo, é um incentivo, é um ânimo maior para que você entenda que a Bíblia ela é crível. É crível, você pode crer na Bíblia sim, porque há na própria Bíblia a sua autorrevelação, o que ela diz de si mesma, o que os autores da Bíblia dizem a respeito da própria palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreveu duas cartas. Na segunda carta que ele escreveu para a igreja naquela ocasião, no capítulo 1, a partir do versículo 16, ele diz assim, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. Próprio autor de um dos livros, de uma das cartas da Bíblia, falando que quem produziu isso no coração do homem foi Deus, não é? E nós temos uma regra para a interpretação da Bíblia, né? Nós chamamos assim a ciência da hermenêutica, né? E a regra básica é a seguinte, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nós temos assim fatos, né? Nós temos fatos que comprovam a veracidade da Bíblia. Por exemplo, a própria Bíblia fala de si mesma. O apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha que legal. O próprio autor, né, de uma das cartas dizendo que toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. Outro fato interessante também que nós observamos na Bíblia, quando nós a lemos de Gênesis até o Apocalipse, é a unidade da Bíblia. Vários autores, culturas diferentes, tempos diferentes, ocasiões diferentes, vários lugares, mas você vai encontrar uma unidade. Eles estão falando a mesma coisa. O centro da Bíblia é a mesma pessoa. Então você vai perceber isso quando você lê a Bíblia. Outra curiosidade, há verdades, fatos que nós só sabemos porque está escrito na Bíblia. E isso é muito interessante, você vai encontrar aí muitas coisas, né? A própria arqueologia, quando estuda os lugares, olha, a Bíblia é um instrumento usado por eles para localizar lugares, para localizar aquelas regiões que estão escritas lá na Bíblia e que em outro lugar não há registro. E aí se descobre, né, o que foi, como foi aquela cultura. Então a arqueologia tem usado a Bíblia também como um instrumento. Né? Então você percebe aí que a Bíblia dá mais um argumento para você crer nela. Jesus Cristo, o Senhor, ele testemunhou a respeito da inspiração de toda a Bíblia. Lá, o evangelista Lucas, ele escreveu assim, lá no capítulo 24, versículo 27, palavras de Jesus:
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura, ou em todas as Escrituras. Então veja bem, Jesus Cristo, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, foi baseado daquilo que estava escrito a respeito dele. Então, desde Moisés, desde os primeiros livros da Bíblia, em tudo você vai ver apontando para Jesus. Então a Bíblia é um livro que você pode ler, você pode crer na sua veracidade. Uma outra coisa interessante é a respeito da atualidade da Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito antigo. Aliás, é o livro mais lido na face da terra, o livro mais traduzido na face da terra. É um livro antigo, mas é um livro tão atual, a mensagem dele é tão atual, fala tão forte ao nosso coração ainda, que uma outra coisa para que você possa crer na Bíblia é o fato da influência transformadora da sua palavra na nossa vida. Eu fui transformado porque eu ouvi a palavra, eu tenho sido abençoado porque eu leio a palavra, eu creio nela. Aliás, um ponto principal em relação à nossa fé é que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, você pode crer nesta palavra, você pode crer, porque ela mesma fala a respeito de si. Os próprios discípulos de Jesus falam da palavra, os próprios profetas falam a respeito da palavra, o próprio Jesus falou a respeito da palavra. Então, é uma palavra que tem o testemunho vivo, tem um testemunho visível, palpável dos próprios escritores, não é? Então, que você, ao ler esta palavra, ao ler esta Bíblia, você possa realmente sentir no seu coração Deus falando com você, tá bom? Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor. 8, 31 a 32. Então Jesus disse para os que creem nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 a 32.